Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos aqui neste cenário que é a Fundação ENI. E nós vamos conversar com a jornalista Marilice Daronco, que trabalha aqui na Fundação. Bem-vinda ao programa novamente. Obrigada. Marilice, eu tenho curiosidades, né, e também para enriquecer o nosso programa com esse tema muito bonito da vida, da história de vida do senhor Salvador Isaia e do senhor Guido Isaia, e da Fundação ENI, que foi criado pelo seu Salvador. Eu gostaria de conversar contigo, começando como que tu dissesse quem foi Salvador Isaia, né? Onde é que ele nasceu, como é que foi a infância dele, os estudos, a formação educacional, profissional, como é que ele foi construindo a família. Na verdade, deixa eu começar dizendo que tu falaste de quão rico é falar de tudo isso, para nós também compartilhar. Isso é muito, muito importante, sim, né? O seu Salvador, ele foi um grande empreendedor. Eu acho que mais do que um comerciante ou um empresário, quando a gente fala dele, a gente tem que falar de um empreendedor. Sim. Acho que essa é a melhor palavra, assim. Ele nasceu em Porto Alegre, mas ele ia ficar muito bravo comigo se eu contasse isso, porque ele sempre... Eu não sabia! Ele passou, na verdade, muito pouco tempo lá. Ele veio em seguida para Santa Maria. É meu conterrâneo, então, que eu também nasci em Porto Alegre. Ele sempre gostou de dizer que era um santamariense de coração, porque ele teve um amor muito grande pela cidade. Então, acho que, em primeiro lugar, um empreendedor. Em segundo lugar, se a gente fosse falar, um apaixonado por Santa Maria. Sim. E por conta disso ele quis realizar muitas coisas, não só pela empresa, mas pela cidade ao longo da vida. Ele era filho de imigrantes italianos, né? Então, como acho que boa parte das famílias de imigrantes, foi uma infância humilde. Até conversando com o seu Rafael, a gente conversando a respeito da entrevista que a gente faria, ele estava dizendo assim, eu perguntando algumas coisas a respeito disso, e ele comentando aquela coisa do ter que comprar o pão dormido, porque eram 12 irmãos. Então isso fazia parte da rotina da família. Quem é o seu Rafael? Filho do seu Salvador. Filho também. Do seu Salvador. um dos nossos diretores. E aí, então assim, o começar a trabalhar cedo, justamente para poder ajudar no sustento da casa. E assim começou o vínculo dele com a loja, que mais tarde foi dar origem a ENI Calçados, justamente por esse ter que trabalhar muito cedo. Ele começou com 15 anos, o que, se a gente parar para pensar, era um hábito daquela época, né? da época que a gente está falando. Sim, meus pais também trabalharam com essa idade. Sim. Ele foi casado com a dona Edith Sechela Isaia, né? Eles tiveram 7 filhos, então entre eles o seu Guido, o seu Rafael. E o seu Salvador era era irmão de vários outros. Era uma família grande também, uma família grande. Que eram de Porto Alegre. E aí ele veio pra cá. Depois não, a família toda veio. A família toda, tá. O pai dele era fotógrafo, então o seu Salvador gostou muito da fotografia, depois o seu Guido se interessou muito por fotografia. Hoje o seu Rafael, ele gosta muito de caminhadas.
E ele gosta muito de fotografar essas caminhadas também. Então esse gosto pela arte, pela fotografia estão muito presentes assim. Viu que bacana, como é bom a gente fazer uma entrevista e saber dessas coisas, porque tu começa a fazer o link, né, desse contato que, né, depois nós vamos falar sobre a vida do Sr. Guido Isaia, e aí tu começa a compreender de onde é que vem essa memória, né, essas referências, né? Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só ia dizer que realmente desse gosto da arte, ele tinha um gosto muito forte pela arte. Então disso vem primeiro, assim, ele era muito inovador, ele gostava de fazer coisas que ele encontrava em outros lugares. Então além de fotografar, ele traz a câmera para cá e começa a filmar a cidade também. E ele estudou aqui? Estudou aqui em Santa Maria. Todos toda a vida dele, não, a vida dele é aqui em Santa Maria. Ele estudou muito pouco, na verdade. Ele estudou no Instituto São Luís. E ele estudou até o 4º ano, mas ele era tão dedicado e ele tinha essa aprendizagem tão fluente que ele foi convidado para ser professor do instituto. Que legal! Para ajudar nas aulas, então Ele tinha uma habilidade de ensinar, então. Isso, uma boa habilidade de comunicação e de aprender e de ensinar, muito fluente. E aí então ele constrói a família, ele se casa, tem os filhos. Como é que ele inicia o Império Eni, né? Eu escrevi Império Eni, porque é uma loja, um comércio que deu certo, que fez sucesso, né? Como é que ele começa essa relação comercial, os projetos, as construções das lojas? Porque em muitas fotos de Santa Maria a gente vê a Casa Eni, a gente vê, né? Ele construiu também, fez obras também arquitetônicas aqui, né? Sempre até é engraçado a gente ver como império, porque na verdade a gente sempre pensa de um outro patamar. A gente sempre pensa muito na relação com a comunidade, e eu acho que isso está muito atrelado lá desde o início, assim, de ter começado como uma lojinha tão humilde que nem nome tinha. Porque em 1924 foi um caixeiro viajante, que era o seu Luiz Andrade, que montou uma loja. E o seu Salvador foi o primeiro funcionário dessa loja. Então, na verdade, ela não tinha nem nome e ele começou a trabalhar, ele começou a desempenhar bem as suas funções. No início as vendas eram muito pequenas, depois elas aumentaram. Santa Maria naquela época... Me diz o ano, assim. O ano da primeira loja, 1924. 1924. Isso, e ela era uma loja na rua Silva Jardim, então já no centro de Santa Maria, né? Depois a gente vai ter a ferrovia muito forte naquela região da cidade. Então começa a se desenvolver. E quando esse caixeiro viajante ele quis vender a empresa, a loja que ele tinha formado, a primeira pessoa que ele procurou para vender foi justamente o seu Salvador. E ele acabou comprando a loja e acabou desenvolvendo então o comércio a partir dali, então a partir dele. Que bacana. Com o passar dos anos, outras pessoas da família também se envolveram. Em especial depois o seu Rafael e o seu Guido, que vieram trabalhar, foram os 2 filhos que trabalharam na empresa, né? Mas eu acho que é bem importante destacar, tu me perguntavas a respeito da questão de como ele se envolveu com a arquitetura, com essas questões das edificações. E é muito interessante a gente pensar como jovem ele começou a fazer essas coisas, porque eu até estava notando, por exemplo, com 36 anos ele já estava envolvido na construção do edifício Mauá. Depois, com 48, ele já estava envolvido com a construção da Galeria do Comércio, que é uma das maiores galerias aqui de Santa Maria. Ele se envolveu com a construção da TV Membuí, da Rádio Membuí. Então, ele tinha muito essa característica da inovação. E aí, como que isso surge? Como é que isso acontece? Porque ele viaja muito. O trabalho dele como comerciante faz ele viajar o Brasil inteiro, né? Sim. Porque ele está sempre visitando as feiras, visitando as fábricas. E aí ele começa a conhecer inovações, como a TV é uma inovação, como a gente começa a ver os arranha-céus na época e ele quer trazer para cá. Quando ele fez o Mauá, por exemplo, o Mauá tem um andar para cada filho. E ele foi um dos primeiros prédios de Santa Maria a ter elevador. Então são inovações para sua época. Depois uma galeria que reunisse, mais tarde a Galeria do Comércio, uma galeria que reunisse os comerciantes mais fortes da cidade.
muitas vezes não são ações isoladas dele, são ações junto com outros empresários, mas que enfim ele consegue aglutinar. Era um empreendedor, né? Que legal, e um marqueteiro também, né? E como é que eu tenho uma curiosidade de saber quem é a Eni, por que ele tem esse nome? A loja ela começa sem nome, na verdade, né? Com o seu Andrade. Eles não tinham um nome para a loja e um representante sugeriu que era um representante de uma marca de calçados femininos que se chamava Eni. E sugeriu que o nome adotado fosse Eni. Mas muitas pessoas ao longo dos anos pensaram que Eni fosse a Dona Edith, a esposa. Eu também, eu digo, só pode ser a esposa dele, eu pensava. A gente tem algumas curiosidades em relação a isso, e as pessoas sempre têm essa Ainda bem que começa com E, Edith. A gente tem aqui na empresa, no escritório, voltado para a rua Dr. Bozano, tem uma imagem na janela. Muitas vezes as pessoas perguntam, essa é a Eni, mas se referindo a Dona Edith, achando que é ela. Quando a empresa fez 80 anos, teve um concurso de quadros também, e muitas pessoas pintaram a Dona Edith achando que era também a Eni. Eu vi ali na entrada, né? Então, em que momento nasce a fundação, né, do Eni, assim, foi ainda com o senhor Salvador Isaia? O seu Salvador, na verdade, ele sempre teve um envolvimento social muito forte. Ele era daqueles empresários que não gostava só de fazer a doação financeira, ele pegava junto nas construções e nas obras. Ele tinha uma preocupação que a empresa ela não poderia ser só a venda de calçados, ela tinha que ter uma integração com a comunidade. Então ele sempre fez muitas doações para asilos, ele foi uma das pessoas que fundou o Asilo Vila Itagiba, aqui de Santa Maria. Então ele sempre teve um trabalho muito importante voltado para a cultura, para essas artistas quando vinham em Santa Maria, porque vinham muitas peças de fora do Rio, sempre visitavam a chácara da família, então tinha as doações para os espetáculos, tinha tudo isso. E com o passar dos anos houve a necessidade de organizar isso. Não só por isso, por essas causas culturais, sociais, mas também porque existia uma preocupação muito grande com os funcionários. Então ele trabalhava muito pela qualificação dos funcionários. Então, para poder oferecer cursos, para oferecer, oficializar essas questões para os funcionários, surgiu a necessidade de criação da fundação. A fundação é criada, na verdade, oficialmente em 94. Mas se a gente for pensar essas... Ele faleceu em 92. Entendi. Mas ela já existia, digamos assim, muito tempo foi só formalizada, né? Até para fazer as capacitações dos funcionários, a formação, né? Que isso é uma coisa muito importante, né? Nós precisamos encerrar esse bloco e eu já vi que uma entrevista para falar de Salvador Isaia, de Guido Isaia é muito pouco, né? Então hoje nós vamos dar só uns briefings, porque ele foi um empresário muito à frente do tempo dele, então ele foi muito homenageado, recebeu muitos prêmios. Tu queres citar alguns assim mais importantes desses reconhecimentos que ele teve? Eu acho que é importante a gente falar assim que ele teve um reconhecimento local, mas ele foi reconhecido nacionalmente também. Que bacana. Então, em 79 e 84 ele foi destaque no comércio. Em 79 e 85 ele foi escolhido lojista do ano, isso no Brasil. No Brasil. Em 86 ele foi comerciante do ano no Brasil também. E aí quando a gente pensa, a gente está falando de homenagens, troféus, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa citar também o nome dele como calçadão Salvador Isaia. Porque é o nosso principal ponto de comércio e leva o nome, né? Então... É verdade, eu também me lembrei disso, que leva o nome dele, né? E por isso me interessei também em trazer um pouco da história dele, porque as pessoas falam, mas nem todos sabem quem é, principalmente as pessoas de fora como eu, né? E agora eu tô aprendendo aos poucos. Eu gostaria então, para encerrar esse bloco, que tu dissesse qual o legado que tu pensa que o senhor Salvador Isaia deixou. Acho que eu dei uma pista um pouco disso antes, assim, que é esse empreender.
Buscar sempre a inovação, a gente não olhar só para o umbigo da cidade, a gente conseguir olhar para o que vem de fora e ver as coisas boas para trazer para cá. Sim. Mas também de não perder esse vínculo comunitário, de se preocupar com a comunidade onde a gente está envolvido, de ao mesmo tempo fazer algo tão difícil, ser inovador, mas não perder o olhar de estar conectado com a comunidade. Assim. Sim, muito bacana. Eu entendi, ele não era um homem, ele nasceu em Porto Alegre, veio morar já quando criança ainda em Santa Maria, amou Santa Maria, mas ele tinha uma alma, enfim, um movimento dentro dele, um espírito de inovação, de empreendimento, né, de empreendedor, que ele não ficava só aqui. Ele tinha dele. Exato, é aquela coisa de tu sair do pátio da tua casa e viajar o mundo, voltar e criar e continuar fazendo. Como é importante essa saída. E ele tinha esse vínculo no Brasil inteiro, pelo que eu tô entendendo, porque ele ganha os prêmios, né, no comércio, na área empresarial. As principais feiras, Coromoda, que é uma das maiores feiras do país, todas prestigiavam muito ele, assim, deram prêmios para ele. Então ele teve em vida ainda muito desse reconhecimento. Que bacana. E aí a gente vai falar até, o calçadão tem uma característica em especial que eu queria te contar, porque muitos empresários, quando se falou a primeira vez em construir o calçadão, eles não quiseram. Era o governo ainda do Oswaldo Nascimento. E alguns empresários, eles não ofereceram aquele apoio que a prefeitura esperava. E o seu Salvador, como já tinha viajado muito e sabia, assim, dessa preocupação que existia fora daqui, com espaços que fossem não só para os carros, que fossem também para o público, para as pessoas, ele foi um dos defensores dessa ideia. Então, por isso que também o calçadão acabou levando o nome dele. Acho que isso sintetiza muita coisa. Eu sintetizo que ele era um humanista já. Sim. Né? Ele Sim. era muito ligado às pessoas, pensava no outro, né? Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos então para conversar sobre um pouco sobre a parte da história de vida do Sr. Guido Isaia. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a jornalista Marilice Daronco. Vamos conversar agora sobre a história de vida de Guido Isaia, que nos deixou faz pouquíssimos dias, e ele era filho de Salvador Isaia e então tocou esse negócio para frente. Mas antes disso eu gostaria que tu dissesse qual é a genitura da família dele, se ele era o primeiro filho, o segundo, quantos irmãos e como é que ele nasceu aqui, como é que ele foi fazendo essa formação educacional, profissional. Tá. O seu Guido vem de uma família, na verdade, de 7 irmãos. Temos meninas e meninos ali entre os irmãos. Ele gostava muito de dizer uma coisa, que ele tinha nascido na casa da Rua Silva Jardim, onde ele viveu a vida inteira. Então ele sempre morou na mesma casa toda a vida, até os 83 anos, quando ele faleceu. Então ele era filho então do seu Salvador e da Dona Edith. Ele foi casado com a Dona Norma a vida toda, assim, né? Eles tiveram os filhos, que a Bia, que trabalha conosco no projeto de balé. E a orquestra também, ela é... Isso.
Da Orquestra Sinfônica da Associação, né? Isso, presidente da Associação da Orquestra. E o Guido Júnior, que trabalha conosco aqui na Eni Calçados também. E a partir disso, assim, ó, eles dois têm, o seu Guido e a Dona Norma tem uma história muito bonita, porque ele estudava no Colégio Marista, o Colégio dos Meninos, e ela estudava no Santana, o colégio, a Dona Norma no Colégio Santana das Meninas. Os dois acabaram se conhecendo, namoraram, noivaram e casaram, foram casados por 57 anos, mas eles têm uma história muito mais longa. Eu até, pela proximidade, acompanhei um momento muito bonito, que foi agora nos 85 anos, em julho, nos 85 anos da Dona Norma, que um sábado, à tarde eu estava em casa e ele disse: Mari, eu preciso da tua ajuda. Eu quero mandar 85 rosas vermelhas para Norma. E aí, por esse carinho dela, assim, acho uma coisa muito bonita até o final da vida ter esse carinho entre os dois. Que assim. amor. E ele é o primogênito, ele é do meio, ele é o caçula, o Benjamin, filho do seu Salvador Isaí. Deixa eu me lembrar agora a árvore. Ele é um dos filhos mais velhos. É? Ele é um dos filhos mais velhos. O seu Rafael é o filho mais novo. Ah, o Rafael mais novo. É o mais novo, que hoje trabalha conosco. E ele é um dos filhos mais velhos. Aí depois tem o Guido, tem mulheres também. Tem. A gente tem a Suzana, tem a Inês nesses Eu não intervalos. conheço elas e eles. Bom, e eles moram aqui. Estão aqui, alguns vivos, outros. Isso, nem todos são vivos. A gente tem alguns que moram em Porto Alegre, tem em Santa Maria. O seu Geraldo continua também aqui em Santa Maria. A gente tem no Rio também uma delas que mora. Que bacana. Acabaram se espalhando. Sim, e como é que então o senhor Guido se insere nesse comércio, no trabalho das lojas, né? Já existia a loja, como é que ele... não houve um processo de sucessão, nem todos os filhos, né, acabaram trabalhando. Teve muito uma questão de gosto pela empresa mesmo, assim. O seu Guido tinha 15 anos quando o pai dele puxou ele para a empresa, digamos assim, e ele gostava muito de contar isso, que ele ia junto com o carroceiro até a aviação férrea para pegar as caixas com calçados que chegavam. Então tem uma característica do seu Salvador de querer que os filhos conhecessem todo o trabalho, desde o balcão de loja, todos os processos que envolviam as vendas. O próprio Salvador Isaías passou por isso, né? Então ele entendeu que isso era importante. Sabia da importância disso. E aí depois o seu Guido fez também um curso enquanto fez o Colégio Marista, ele fez o curso de contador. Então também ajudou na própria empresa, na formação, assim como o seu Rafael é formado na área de administração, ele é formado na área de contabilidade. Então a gente tem essa proximidade maior dos dois com a empresa, com as funções que são naturalmente exercidas na Foram empresa. Estruturando, foram administrando, né? Foram organizando. E ele também tinha uma ligação com a arte, com a cultura, né? Ele gostava, eu soube que ele gostava de fotografar ou de filmar. Conta um pouco pra nós isso. Na escola ainda ele aprendeu alguns instrumentos, então ele já tinha desde ele gosto pela música, mas ele sempre gostou muito de ouvir. Ele tinha uma paixão gigantesca pela orquestra sinfônica aqui da cidade, ele gostava de concertos. Sempre gostou muito do teatro, fotografou muito o teatro com o Edmundo, assim como o seu Salvador fez. Ele também fotografou muitas peças de teatro com o Edmundo Cardoso. Então sempre existiu essa proximidade dele com a arte. Era algo que ele gostava e algo muito natural da personalidade dele, porque ele gostava muito de se comunicar. Ele gostava de estar em comunicação com as pessoas. Assim como o seu Salvador fotografou, o avô do seu Guido também tinha sido fotógrafo. Pois é. Então ele pegou um pouco desse gosto, acabou ficando amigo de outros fotógrafos da época aqui em Santa Maria. O Venâncio Schleininger era um dos fotógrafos daqui que ele gostava muito. Então ele acabou aprendendo muito de fotografia. Ele gostava muito da luz, em especial na fotografia. Então ele era bastante crítico com as fotos. Era assim. um artista. Ele chegava sempre assim, olha essa foto. Ou mesmo, eu gosto de fotografia. Quando eu fotografava algo, ele já chegava, ele olhava minhas redes sociais, via uma foto e ele dizia: olha, essa tua foto aqui tá ótima. Essa outra aqui, se tu fizesse a luz assim ou assado, já melhorava. Então ele gostava também de ajudar as pessoas a melhorarem o próprio gosto delas por isso. E acabou registrando. Ele tinha
uma perspicácia, uma delicadeza estética, né? Ele tinha uma estética apurada, digamos. Muito. Ele gostava muito da luz e ele gostava muito do preto e branco. Eram duas coisas que chamavam muito a atenção dele, assim. E aí, como é que... Eu tenho uma pergunta para fazer, assim... Na tua percepção, o que há de comum e de incomum entre Salvador e Guido Isaia como homem, como empresário, como pessoa? Eu acho que o amor por Santa Maria era uma coisa única entre os dois. Era assim, comum. Era muito comum. Porque Que bacana. o seu Salvador falava muito disso, né? E o seu Guido tinha uma paixão pela cidade, por tudo que era daqui. Ele era um defensor da cidade, assim, sabe? E aí, claro que isso vai unir com a arte também, né? Porque os dois gostavam de fotografia, os dois gostavam muito de cinema. Eu acho que o seu Salvador era um pouco, talvez, mais racional do que o seu Guido. O seu Guido era mais emotivo, o seu Guido era mais emoção. Aquela emoção mais à flor da pele. Sim. Mas os dois, assim, tinham esse carinho pela cidade, assim. E muito dessa noção de o quanto é importante para a empresa, seja através da fundação da empresa, terem uma relação com a comunidade. Que nem eu te falei num outro programa, eu acho que para os dois essa questão de não só vender calçados, de estar ligado à comunidade e saber da importância que uma empresa tem em estar relacionada à comunidade. Hoje isso é muito comum nas empresas, elas buscam isso para a representação da marca. Eles já tinham. Mas eles já tinham isso como algo natural. Natural, que bacana. E algumas empresas acho que tiveram que aprender isso, né? Até para se organizar, né? Bom, nós precisamos encerrar o programa e eu gostaria então que tu falasse, na verdade, então quem tocou mesmo a Fundação Eni foi o seu Guido, que já estava à frente quando o seu Salvador Isaia faleceu, o seu Guido já estava trabalhando. Sim. E aí quais os projetos então que a Fundação Eni hoje oferece? A fundação ela trabalha em diferentes frentes. Ela tem projetos próprios e tem projetos que ela apoia em diferentes áreas também. Tem a área cultural, tem a questão da própria ajuda para a comunidade, essas questões mais assistenciais, tem questões mais sociais, digamos assim, né? Tem muitos projetos esportivos que ela apoia e ela tem uma preocupação com a questão, até hoje, com a questão dos colaboradores. A gente tem, agora em função da pandemia, a gente ficou com as aulas um pouquinho paradas, mas a gente tem uma universidade que se chama Universidade Corporativa Eni, que ela ensina o varejo, né? Então tem e continua até hoje, até os nossos dias, essa questão da preocupação com o colaborador. Ela fornece muitas bolsas para que os colaboradores façam cursos de graduação. Então tem essa... Mas essa universidade é só para os colaboradores ou recebe pessoas de fora? Ela é aberta também. Que bacana, deve ter também um custo ou bolsas essas que ajudam as pessoas a... Que legal, não sabia disso. E depois tem projetos em dança, em música, no esporte também, sim, né? No esporte também. Dança tem um dos nossos principais projetos que é tocado pela Bia Isaia, né? Que é o Dançando para Educar. A gente tem na dança um dos resultados muito importantes e bonitos, que a gente já tem uma aluna que começou nesse projeto e hoje ela faz mestrado em dança. Ai, que bonito! Então é uma história de quando vou fazer uma entrevista com ela, então, com a Bia, Bom, e para encerrar o programa, eu gostaria que tu dissesse o que tu aprendeu, né, como pessoa com o seu Guido Isaia, que ela teve a oportunidade, né, de conviver com ele, não sei quantos anos, mas o que tu aprendeu que tu poderia levar de legado para ti e também para as outras pessoas que estão nos assistindo, né, que possam enriquecer. A gente vai ficar falando sobre isso quantos programas? Muita coisa ela aprendeu. Porque eu fiquei muito menos tempo do que muitas pessoas passaram com ele, porque eu só estou na empresa há 5 anos. A gente tem pessoas que trabalham aqui há mais de 50 anos, que continuam trabalhando conosco, então elas têm uma vivência muito maior do que a minha, mas ao mesmo tempo a minha convivência com o seu Guido ela foi muito intensa, porque nós sempre fomos para os eventos juntos, a gente, o começo do meu dia de trabalho sempre foi com o abraço dele, porque ele passava ali para abraçar, para desejar um bom dia de trabalho.
Então, se eu fosse te dizer tudo que eu aprendi, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui dias e dias e dias e dias e talvez nunca consiga te explicar o quanto eu aprendi, o quanto eu tive a oportunidade de sentir. Não é toda pessoa que vai abrir a porta da tua casa, eles sempre me receberam na casa deles. Então, eu tenho uma gratidão enorme, assim. Mas se eu fosse falar em algo, eu acho que ele deixa muito a herança do amor. Você fazer aquilo que você ama e você fazer com amor aquilo que você faz. Sempre tinha uma coisa que ele dizia assim, ó, vai fazer, faz bem feito. E esse bem feito para ele estava muito relacionado ao amor, porque ele tratava as pessoas com muito amor, ele conhecia todos os colaboradores pelo nome, conhecia as histórias das famílias, se preocupava. Então eu acho que isso é um legado de amor. E tudo, assim, se ele tocava um projeto que, se ele ia a um evento, era um evento que ele gostaria de estar. Se ele fazia uma fotografia, era algo que ele amaria fotografar. Então eu acho que tem muito disso, de você colocar amor naquilo que você faz. Ele era o primeiro, ele não precisaria, mas ele era o primeiro a chegar na empresa. Ele chegava aqui às 5 horas da manhã. Por quê? Porque ele tinha amor por aquele trabalho que ele exercia. Acho que isso é... Nossa, que legal! Sim, é uma entrega, é uma presença, é estar sempre junto, né? Amando, fazendo aquilo que está fazendo, né? Ok, então te agradeço, né, a síntese que eu poderia fazer, que eu compreendi. Realmente, assim, o senhor Salvador amava Santa Maria, o senhor Guido amava Santa Maria. Então, assim, a presença do amor é muito importante em tudo aquilo que faz. O sucesso não vem por acaso, ele vem porque há uma busca, uma entrega por ser o melhor e fazer o melhor. Eu diria muito isso, e não é à toa que a empresa vai completar agora 97 anos. Pois é. Porque eu acho que tem muito essa ligação, esse vínculo, assim, as pessoas têm esse pertencimento. Que bacana. Parabéns, muito obrigado por ceder teu tempo para nos contar essa história de dois grandes, né? Isso é muito bacana. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. Você pode enviar um e-mail para programa ligiamarques@gmail.com para sugestões de pautas ou para ser um apoiador cultural deste programa. Não esqueça de dar uma passadinha na minha loja virtual para ver as novidades, ligiamarques.com.br. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.